Acho que podemos começar, né, gente? Primeiro, queria apresentar a Vamos. doutora Michele Sena, responsável pelo serviço de climatério da maternidade escola. Então, muito bem conceituada, todo mundo querendo sua aula. Então, tenho certeza que será um sucesso. E a aula vai ser terapia hormonal no climatério. O tema é excelente. Pois vamos começar. Com a palavra, doutora Michele. Obrigada, Maite. Dá para ouvir direitinho? Dá sim, tá ótimo, ótimo. Ótimo. Então vamos lá. Me pediram para conversar sobre terapia hormonal no climatério, né? O que é o climatério? O climatério ele é definido pela Organização Mundial de Saúde como uma fase biológica da vida e não um processo patológico, que vai compreender a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da mulher. A menopausa nada mais é do que um marco, uma fase, né? Um marco dessa fase correspondendo ao último ciclo menstrual. Então, o climatério ele é composto por essas três fases: a pré-menopausa, que seria aquele período que vai de 3 a 5 anos antecedendo a última menstruação, e nesse período acontecem aquelas alterações do ciclo menstrual, amenorreias, hipermenorragias. Depois vem a perimenopausa, que seria o período de tempo entre o final da fase reprodutiva e a menopausa, e vai terminar 12 meses depois da última menstruação. E a pós-menopausa, que seria o intervalo que vai da própria menopausa até a senilidade, até os 65 anos. Lembrando um pouquinho de fisiologia hormonal do climatério, né? A gente sabe que vai acontecer a diminuição da população folicular, e, consequentemente, uma diminuição do estrogênio e da inibina, e ocasionando um aumento do FSH, que seria a primeira indicação laboratorial, né? Como acontece a diminuição da população folicular, vai acontecer um aumento relativo do estroma ovariano. Então, só lembrando, algo interessante que seria não solicitar FSH na fase do climatério. Não há necessidade de solicitar o FSH para dar diagnóstico dessa fase, tá? A dosagem do FSH deve ser feita quando há suspeita de menopausa precoce, que atualmente a gente usa o termo de insuficiência ovariana prematura. Lá na frente eu vou explicar por quê. Então, não se dosa, não se faz dosagem hormonal nessa fase. Para a gente entender um pouquinho de terapia hormonal, é interessante que a gente entenda a história da terapia hormonal. A terapia hormonal teve início na década de 60, ganhando uma grande popularidade na década de 90. Em 66, esse best-seller da época chegou até a relatar que a menopausa era uma doença ocasionada pela deficiência hormonal, totalmente prevenível e curável, bastava se tomar o hormônio, o estrógeno. E aí alguns dizeres também, como Femini Forever to Hell Forever. Então, para vocês terem uma ideia da grande popularidade da terapia hormonal quando foi lançada. Em 70, viram que o uso isolado do estrogênio, usado como terapia hormonal, aumentou a incidência de hiperplasia e câncer endometrial. Então, na década de 70, houve a associação com a progesterona nas pacientes que tinham útero. E aí vem o marco da terapia hormonal, né, do início. O HERS, que foi um ensaio clínico randomizado para avaliar a prevenção secundária de doenças cardiovasculares. Então, o que é que eles fizeram? Colocaram 2.736 mulheres pós-menopausadas com doença coronariana estabelecida. E fizeram dois grupos. Avaliaram pacientes que usaram estrogênio equino conjugado com acetato e medroxprogesterona e compararam com o grupo placebo. Seguiram essas mulheres por 4 anos e o que é que eles observaram? Que o grupo que fez a terapia hormonal mostrou um aumento dos eventos coronarianos após 1 ano de acompanhamento e depois esse risco foi declinando nos anos subsequentes. Isso foi um estudo importante na época. Depois veio o marco maior, o WHI, que iniciou em 1998. Ele foi o maior estudo randomizado até aquele momento e ele teve por objetivo avaliar os efeitos da terapia hormonal nas doenças cardiovasculares, câncer e osteoporose. E aí ele fez uma comparação, colocou 2 grupos, um grupo que tinha útero, que fazia estrogênio equino conjugado com acetato e medroxprogesterona, e as pacientes que não tinham útero, que faziam uso apenas do estrogênio equino conjugado. O que é que eles viram? O primeiro resultado foi lançado em 2002. As pacientes que fizeram o estrogênio associado ao acetato de medroxprogesterona foram acompanhados por um pouco mais de 5 anos e viram que houve um aumento na incidência das doenças cardiovasculares no câncer de mama e teve como bons resultados redução de fraturas osteoporóticas e câncer coloretal.
Mas, naquele momento, a conclusão do estudo foi que os riscos superavam os benefícios no uso da terapia hormonal, e aí, então, esse estudo teve que ser prematuramente descontinuado. E aí veio a mídia, né, com a grande divulgação de que a terapia hormonal ocasionava câncer, doenças cardiovasculares, trombose, AVC, e aí, logicamente, as pacientes que estavam em uso de terapia hormonal entraram em pânico, suspenderam suas terapias, e os próprios médicos tiveram um pouco mais de receio em prescrevê-las. O segundo braço do estudo continuou, foi aquele braço que fez uso do estrogênio equino conjugado isolado, e o seu resultado foi em 2004. Ele também foi interrompido precocemente, após um pouco mais de 6 anos, porque ele mostrou um pequeno aumento no risco de AVC isquêmico, e na ausência de outros benefícios cardiovasculares significativos. Mesmo esse grupo mostrando que tinha benefícios, como redução das fraturas osteoporóticas, redução na incidência do câncer coloretal, e o não aumento do risco de câncer de mama no grupo que usou estrogênio equino conjugado isolado ou de doença cardiovascular, a mensagem geral da terapia hormonal permaneceu negativa. Quais foram as grandes limitações do WHI? Primeiro, ele não selecionou a idade das mulheres, então pacientes acima de 60 anos participaram dos estudos, não avaliaram o tempo que essas pacientes tinham de pós-menopausa. Apenas um tipo de estrógeno foi avaliado, que foi o estrogênio equino conjugado, associado ou não à única progesterona, que foi o acetato medroxprogesterona, e também só houve uma dosagem hormonal. Então, essas foram as grandes limitações do WHI. Mas, através do WHI, nós tivemos muitas contribuições. Pelo WHI, nós hoje tivemos a contribuição, por exemplo, de que para iniciar a terapia hormonal, a gente deve fazer início nas mulheres jovens, pacientes até 59 anos. E devemos levar em conta o tempo pós-menopausa, então menos de 10 anos de menopausa. Essas duas características fazem parte do que a gente chama de janela de oportunidade, que eu vou falar mais na frente. E outra contribuição é que nós devemos estratificar o risco cardiovascular dessas pacientes para iniciar a terapia hormonal. Quando eu respeito esses critérios, na verdade, eu vou ter a terapia hormonal como um efeito protetor cardiovascular, com redução de doenças coronarianas e mortalidade associada, tá? Então, começando a terapia hormonal. Quais são as indicações atuais? Primeiro, os sintomas vasomotores, a indicação primordial, depois a síndrome geniturinária da menopausa. Saiu a apresentação. Michele, só um momento. Vocês não estão vendo? Alguém apertou aí o negócio. Eu não apertei nada, não. Foi tudo. Onde foi que parou? Na verdade, gente, é só fixar a apresentação da Michele, gente. Clica no... E aí a Michele pode continuar. Tá fixada, Marcelo. É porque entrou alguém e colocou como apresentar. Mas deu certo já. Deu certo. Voltou? Voltou, ela disse. Volta aqui. E parou de onde agora? Como é que você... Parou daqui? Parou daí, Michele. Pronto. Foi daí. Então, pronto. Então, assim, falando da terapia hormonal na menopausa, quais seriam as indicações? As indicações seriam os sintomas vasomotores, que é a indicação primordial, a síndrome geniturinária da menopausa, a antiga atrofia vulvovaginal, a prevenção de perda de massa óssea e a menopausa precoce, que atualmente a gente tende a chamar de insuficiência ovariana prematura. Lembrando que, quando a gente fala de terapia hormonal, a gente fala tanto da terapia isolada com estrogênio, como da terapia combinada estrogênio e progesterona, da terapia combinada de estrogênio com base doxifeno e da própria timolona. E lembrar que a indicação da terapia hormonal é para peri ou pós-menopausa, tá? Existe uma dúvida em relação a ter que iniciar a terapia hormonal só após a menopausa. Então, não é peri ou pós-menopausa. A indicação da TH é pela sintomatologia. Então, assim, a importância de individualizar a terapia, né? Dose, duração, esquema e via de administração, a gente tem que individualizar e avaliar a forma mais adequada para cada paciente, respeitando o que a gente falou da janela de oportunidade. Até 10 anos de menopausa, pacientes abaixo de 60 anos de idade.
A indicação, o objetivo primário da terapia hormonal na menopausa é de aliviar os fogachos. Então, são sintomas vasomotores, que são extremamente prevalentes, de 60% a 80% das mulheres vão ter essa sintomatologia. E a indicação são para os fogachos moderados e severos, tá? Fogachos leves não teriam indicação. E aí, como é que a gente dimensiona isso? Normalmente, conversando, colhendo a história da paciente, você consegue dimensionar, porque normalmente os fogachos leves, as pacientes não têm redução da sua qualidade de vida, não atrapalham o seu dia a dia, seu trabalho. Os fogachos moderados e severos, sim. E lembrar que esses sintomas, eles podem durar até mais de 10 anos após a menopausa. Outra indicação seria a síndrome geniturinária da menopausa, que são todas aquelas alterações que acontecem devido ao hipoestrogenismo. E além disso, as alterações que acontecem do hipoestrogenismo, como por exemplo, o afinamento dos lábios maiores e menores, o clítoris, né, a vagina que vai ficar sem pregamento, uma palidez, sem lubrificação. Essa síndrome acomete de 20% a 45% das mulheres na pós-menopausa e afeta negativamente a saúde sexual e a qualidade de vida. Então, assim, o que é importante entender? Que a terapia hormonal sistêmica, que trata os sintomas vasomotores, ela melhora dos sintomas, né, da síndrome geniturinária da menopausa, mas de 10% a 15% das pacientes vão manter a queixa do hipoestrogenismo. E enquanto que a terapia local, a vaginal, ela tem se mostrado mais efetiva para tratar esses sintomas, com 80% a 90% das mulheres relatando melhora, comparadas a 75% das que usam a terapia sistêmica. Então, pessoal, a terapia estrogênica local, ela é atualmente a via de escolha para as mulheres que apresentam apenas queixa de hipoestrogenismo local. Então, se eu tenho sintoma vasomotor e tenho queixa de hipoestrogenismo local, eu vou fazer a terapia sistêmica e vou avaliar se ela tem melhora do sintoma local. Mas se eu tenho apenas queixa local, o tratamento vai ser terapia estrogênica local. O alívio costuma acontecer de 4 a 12 semanas do início do tratamento. Pode acontecer uma recidiva após a interrupção. Nesse caso, não é necessário associar os progestagênios, tá? Mas, assim, em relação ao uso a longo prazo, existem poucas evidências sobre a segurança endometrial. Quando ele fala a longo prazo, os estudos mostram até 1 ano como segurança. Ela promove todas essas alterações, crescimento celular, maturação, recolonização, tudo acontece no uso da terapia estrogênica. Então, a terapia hormonal, ela também, a local, tem um efeito no epitélio uretral e da bexiga. E a terapia estrogênica local, ela pode melhorar a incontinência urinária, que é outra queixa muito comum no ambulatório. A terapia sistêmica, ao contrário, ela pode piorar os sintomas de incontinência urinária. E lembrar que a terapia estrogênica, ela é muito utilizada para prevenir as infecções urinárias de repetição, porque elas vão melhorar o epitélio uretral e bexiga, então vão diminuir a translocação de bactérias. Outra indicação de terapia hormonal seria a prevenção da perda de massa óssea e fraturas por fragilidade. A terapia hormonal, ela é eficaz na prevenção da perda de massa óssea associada à menopausa e ela diminui a incidência de fraturas vertebrais e não vertebrais associadas à osteoporose, mesmo naquelas pacientes com alto risco de fratura. E as evidências de proteção, elas acontecem tanto para as baixas doses, como para as doses convencionais e para as vias orais ou transdérmica. Porém, não é recomendado iniciar a terapia hormonal com o único propósito de prevenir as fraturas, tá? Lembrando, pessoal, que paciente que tem indicação de terapia hormonal e precisa iniciar tratamento para osteoporose, ela só precisa da terapia hormonal. Eu não vou precisar fazer o tratamento convencional com os bifosfonatos. A terapia hormonal, ela é suficiente para melhorar a densidade mineral óssea, então tratar a osteoporose. Logicamente, como eu disse, se ela só tiver osteoporose, não tem indicação de terapia hormonal. Outra indicação seria a insuficiência ovariana prematura, é aquela menopausa que vai acontecer antes dos 40 anos, ela pode ser natural ou iatrogênica, e ela é responsável por 2 a 3% das causas de infertilidade feminina. E nesses casos, as pacientes sofrem com maior ocorrência de alguns eventos adversos, como a maior incidência e persistência de sintomas vasomotores, essas pacientes têm maior perda de massa óssea,
tem maior atrofia vaginal, tem maior incidência de distúrbios do humor, maior risco de doença cardiovascular, de demência, de Parkinson, desordens oculares e mortalidade em geral. A doença autoimune, ela está relacionada à insuficiência ovariana prematura em torno de 20% das pacientes, sendo muito comum distúrbios da tireoide e das glândulas suprarrenais. Lembrar, pessoal, que é por isso que hoje em dia a gente não usa mais menopausa precoce, né? A gente usa insuficiência ovariana prematura. Menopausa dá a ideia de algo definitivo, que não volta mais. Porque a insuficiência ovariana prematura, ela pode ser transitória e parte do ovário pode se manter funcionalmente preservada. Então, nunca esquecer que se não houver desejo de gestar, a gente tem que se atentar para oferecer método anticoncepcional. Lembrando que a terapia hormonal não é contraceptiva. Dados observacionais sugerem que a terapia hormonal deve ser usada até a média de menopausa daquela população, né? E isso vai trazer mais benefícios do que risco. Aqui no Brasil, geralmente em torno de 50 anos. E lembrando que a dose estrogênica dessas pacientes, ela deve ser maior do que a preconizada nas pacientes com menopausa em idade normal. Eu gosto muito desses slides, eu costumo comentar muito com as pacientes os outros inúmeros benefícios que a terapia hormonal nos traz, né? Dentre eles, a melhora da função sexual quando relacionada ao hipoestrogenismo, melhora de sintomas depressivos, tem um efeito positivo no sono, ela é preventiva da diabetes tipo 2 nas mulheres saudáveis e inclusive, ajuda no controle glicêmico das pacientes já com DM estabelecida. Ela reduz, como a gente comentou, o risco cardiovascular quando feita na janela de oportunidade. Prevenção de doença de Alzheimer. Uma queixa muito comum das pacientes no ambulatório, que são as artralgias. Ela melhora a artralgia relacionada à menopausa. Redução do câncer coloretal e melhora da qualidade de vida de uma forma em geral, né? Quais seriam as contraindicações absolutas para a terapia hormonal? Presença de sangramento vaginal, que eu não sei a origem, antecedentes pessoais de neoplasia hormônio dependente, lesões precursoras do câncer de mama, doença hepática descompensada, porfiria, antecedentes também pessoais de doença coronariana, cerebrovascular e tromboembolismo. O lúpus eritematoso sistêmico, na verdade, ele é contraindicação naquelas pacientes que teriam um risco elevado para trombose, um risco elevado para tromboembolismo, tá? E o meningioma, quando é preciso associar o progestagênio, porque, na verdade, a contraindicação dele é o progestagênio. Outras contraindicações relativas seriam o tabagismo, a hipertensão arterial sistêmica, que, na verdade, você não deve iniciar a terapia hormonal quando a hipertensão é descompensada, e aí você compensa os níveis pressóricos e reavalia a paciente para iniciar a terapia hormonal. Uma dúvida muito comum é em relação à enxaqueca, com ou sem aura. Ela não é uma contraindicação à terapia hormonal, tá? Inclusive, para as mulheres que têm sintomas vasomotores e enxaquecas associadas ao estrogênio, aquelas que tipicamente pioram na perimenopausa, a ATH mostrou melhora dos dois sintomas. Mas, nesse caso, a terapia hormonal sugerida seria a terapia transdérmica. Nós vamos ver mais na frente que a terapia oral, ela causa picos irregulares de estrogênio. E aí você pode piorar a enxaqueca porque você causa uma privação, certo? A terapia transdérmica, ela causa um nível hormonal mais contínuo. Quais exames eu devo pedir antes de prescrever a terapia hormonal? Primeiro, eu tenho que avaliar qual é o meu objetivo. Eu preciso dos exames porque eu preciso avaliar possíveis contraindicações, eu preciso definir melhor a via de administração hormonal e, de uma certa forma, eu sou a clínica geral da paciente, na maioria das vezes, né, como ginecologista. Então, eu vou fazer uma avaliação geral da saúde da mulher. Lembrar, pessoal, que a solicitação de exames de maneira indiscriminada, ela onera o sistema de saúde e ela pode trazer prejuízos reais à paciente. Então, ao solicitar um exame, defina o seu objetivo específico e quais serão as suas condutas se alguns resultados vierem alterados, tá? Para as mulheres que não apresentam história e exame físico sugestivos, né, de alguma doença, não são necessários exames complementares para confirmação diagnóstica antes de se iniciar a terapia hormonal. Por exemplo, um paciente, eu vou pedir toda a função hepática, porque eu quero saber se ela tem uma hepatopatia descompensada, que seria uma indicação. Não há necessidade, muito provavelmente na história e no exame físico você encontraria algum achado.
Então, para aquelas que têm história ou exame físico sugestivo, os exames complementares vão ser direcionados para a condição identificada. Em relação à avaliação das mamas, né, o exame clínico das mamas, quando realizado em mulheres assintomáticas, sem nenhum sinal ou sintoma, ele é pouco sensível para diagnosticar pequenas lesões. Então, realmente, a mamografia é o único exame de imagem que demonstrou redução na mortalidade por câncer de mama. Portanto, ele é o exame de escolha para rastreamento dessas lesões. Então, seguindo o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a gente vai triar essas mulheres anualmente, rastrear anualmente com mamografia a partir dos 40 anos. Em relação ao ultrassom transvaginal, eu preciso fazer antes de começar a terapia hormonal? Não há evidências que justifiquem a necessidade de realização de ultrassom transvaginal antes do início da terapia hormonal nas mulheres assintomáticas. Então, nas mulheres assintomáticas, não há necessidade do ultrassom transvaginal. E aí tem alguns casos peculiares. Se eu tenho um sangramento uterino anormal pós-menopausa, aí sim eu devo avaliar esse endómetrio, mas não é na forma de ultrassom. Eu preciso realizar biópsia endometrial antes do início da terapia hormonal. Se eu tenho um sangramento uterino anormal na perimenopausa, mas esse sangramento é dentro do esperado, o paciente passou 3, 4 meses em amenorreia e teve um sangramento mais prolongado, 10, 12 dias, mas não é um sangramento muito intenso, teoricamente não precisa de avaliação endometrial antes de iniciar a terapia hormonal. E depois a gente vai ver que se o sangramento for depois do início da terapia hormonal, normalmente a gente orienta a observar 6 meses da terapia combinada. E se houver persistência, aí sim a gente vai partir para a biópsia endometrial. Então, quais exames pedir antes de prescrever a terapia hormonal? Mamografia, que deve ter pelo menos de 1 ano, o intervalo deve ser anual. E os outros exames seriam dosagem de colesterol total, HDL, triglicerídeos e glicemia de jejum. Por quê? Porque esses exames vão me ajudar, vão me ajudar no cálculo do risco cardiovascular dessa paciente. Lembra que para a gente fazer a terapia hormonal, a gente precisa respeitar a janela de oportunidade, precisa fazer uma estratificação do risco cardiovascular. Então, eu avalio a mama da paciente com a mamografia anual e eu faço o cálculo do risco cardiovascular dessa paciente. Eu gosto muito desse aplicativo, ele é gratuito, disponível para celular, é o Menopro, é um aplicativo da NAMS, da Sociedade Norte-Americana de Menopausa. Esse aplicativo ele vai fazer o cálculo baseado em alguns dados, como o nível pressórico da paciente, se ela é tabagista ou não, nível de HDL, colesterol total, se a paciente é diabética. Então, ele vai fazendo perguntas, você vai respondendo, e no final ele vai informar para você o risco cardiovascular dessa paciente, que nesse caso aqui deu um alto risco acima de 10%, 13,5%. E aí, logo abaixo, ele vai te dar as opções terapêuticas. Um aplicativo muito interessante. Então, em relação ao cálculo do risco cardiovascular, eu tenho aqueles em que o risco cardiovascular vai ser abaixo de 5% em 10 anos. Nesse caso, a terapia hormonal ela é liberada, tanto oral quanto transdérmica. Quando o risco é moderado, de 5 a 10% em 10 anos, a terapia hormonal é liberada, mas a preferência é a transdérmica. E quando esse risco é acima de 10 anos, realmente devemos optar pelas terapias alternativas. E aí a gente segue pensando. Então, indicou a terapia hormonal, e agora eu vou fazer a terapia hormonal em que esquema? Eu vou fazer via oral, via transdérmica? Então, falando um pouquinho da via oral, né? A medicação vai ser absorvida, vai cair no sistema porta-hepático, vai sofrer metabolização, que se chama a primeira passagem hepática, para cair no sistema circulatório. Por essa metabolização, por essa primeira passagem hepática, eu vou ter um aumento da produção hepática de proteínas que dependem do estrogênio. Então, nós vamos ter elevação nos níveis de angiotensina, e isso vai acarretar aumento dos níveis pressóricos. Eu vou ter elevação da proteína carreadora do hormônio sexual e da globulina carreadora da tiroxina. Eu vou ter alteração nos fatores de coagulação, aumentando a chance de eventos tromboembólicos. Pelo metabolismo de primeira passagem hepática, ocasionado pela via oral, eu vou ter alterações na bile, favorecendo a formação de cálculos biliares, além de alterações no metabolismo lipídico. Então, como eu falei, a via oral vai ocasionar um aumento na globulina carreadora dos hormônios sexuais,
Portanto, teoricamente, ela poderia resultar na redução da testosterona livre, então poderia ter um impacto negativo na libido e na função sexual, mas isso ainda não foi comprovado. E ela também pode ocasionar um aumento na globulina carregadora da tiroxina, então diminuindo a disponibilização do T4 livre. Normalmente precisa ficar atento para avaliar ajuste da dose da levotiroxina. Em relação às dislipidemias, né, a hipercolesterolemia, você deve preferir a via oral. A hipertrigliceridemia, você deve preferir a via transdérmica. Por quê? Porque na via oral eu vou ter coisas boas, como diminuir o LDL, aumentar o HDL, mas eu vou ter um aumento dos triglicerídeos. Portanto, deve ser evitada quando os triglicerídeos estiverem elevados. Já a via transdérmica, ela é meio indiferente, ela diminui o triglicerídeo, mas ou ela aumenta ou mantém o HDL, ou ela diminui ou mantém o LDL. Então, nas pacientes que têm hipertrigliceridemia, a gente deve preferir a via transdérmica, porque diminui o triglicerídeo. Já na via oral, ela é melhor para o colesterol, hipercolesterolemia. Então, o lipidograma, ele é uma característica fundamental para se definir a via de terapia hormonal. E lembrar que pacientes com triglicerídeos a partir de 400, a via oral é proscrita, já que existe um risco bem elevado de pancreatite. Em relação à hipertensão, a gente deve preferir a via transdérmica. Por quê? Porque a via transdérmica, ela aumenta a liberação de óxido nítrico, causando uma vasodilatação. Já a via oral, pelo metabolismo de primeira passagem hepática, nós vamos ter uma elevação na produção de angiotensinogênio, portanto, ocasionando uma elevação dos níveis pressóricos. Então, aí a gente tem que orientar que em alguns casos em que a paciente é hipertensa compensada, mas vai iniciar a via oral, ela precisa ficar atenta a descompensações de níveis pressóricos. Em relação ao aumento no risco de tromboembolismo venoso ocasionado pela primeira passagem hepática das medicações orais, é ocasionado porque tanto há uma elevação nos níveis da proteína C reativa, como no fator 9, redução nos níveis de antígeno ativador do plasminogênio tecidual, redução na atividade inibidora do ativador do plasminogênio, e uma redução do fibrinogênio, fator 7, níveis de antitrombina, proteína C, proteína S e C. Então, favorecendo eventos protrombóticos. A terapia hormonal transdérmica, ela está associada a menor risco de trombose venosa. E algo interessante é que a terapia hormonal contendo os progestagênios naturais, progesterona micronizada ou dihidrogesterona, ela minimiza os riscos de trombose venosa. Então, assim, só lembrando que, além de todos dessas características ruins da via oral, da terapia hormonal, nós temos também o fato da gente ter uma metabolização do estrogênio oral, perdendo 1/3 da medicação na excreção em bile e urina, e os outros 2/3 caindo na corrente sanguínea na forma de um estrogênio mais fraco. Vai haver a conversão em estrona e sulfato de estrona. E lembrando da enxaqueca que eu falei, né, vai acontecer picos irregulares na concentração plasmática do estradiol. E lembrando da inativação também, que eu acabei de falar, 1/3 que vai excretado na bile e na urina. Então, a dose oral da terapia hormonal, ela normalmente tem que ser bem maior para que eu tenha o mesmo efeito do que uma dose de uma terapia transdérmica. Porque o transdérmico eu aplico na forma de estradiol e eu caio na corrente sanguínea praticamente totalmente absorvido. Então, ele praticamente simula a produção ovariana. Então, a via transdérmica, ela deve ser escolhida nas pacientes fumantes, nas pacientes hepatopatas, aquelas que têm triglicerídeos elevados, nas pacientes hipertensas, na obesa e diabética, porque tem um alto risco cardiovascular. E só uma observação, nas pacientes hipertensas, também vou falar mais na frente, a gente tem uma opção do Angelique, tá? Que é uma medicação à base de drospirenona. Ele é 1 mg de estradiol com 2 mg de drospirenona, e ele mostra redução dos níveis pressóricos. Então, ele é uma medicação, uma terapia oral, mas que mostra redução dos níveis pressóricos. É uma opção às pacientes hipertensas. E outra indicação que eu falei, enxaqueca com ou sem aura, tá? A via oral, ela deve ser escolhida para as pacientes com hipercolesterolemia, tá? Mas, logicamente, pessoal, a gente tem que lembrar das preferências pessoais. Tem paciente que tem resistência a usar a medicação transdérmica e que realmente prefere a via oral.
E lembrar que quando a gente faz a via transdérmica e a paciente ainda tem útero, né, ou nos casos de endometriose, o paciente precisa associar o progestágeno e o progestágeno tem um custo elevado. Então, também tem esse porém. Vamos fazer a terapia hormonal contínua ou cíclica? Cíclico deve ser para as pacientes em transição menopausal, tá? Lembrar que a paciente vai continuar menstruando. O esquema contínuo é paciente após menopausa. E pacientes que têm miomas, pacientes que têm endometriose, que não pode ciclar, e aquelas pacientes que não desejam menstruar. Normalmente o esquema cíclico, tanto é indicado na transição menopausal, como nas pacientes até 2 a 3 anos de menopausa. Por quê? Porque a gente vai ter um resquício de produção ainda endógena de estrogênio, e aí normalmente quando você faz o esquema contínuo, a progesterona não consegue segurar, e aí a paciente, pior do que sangrar, é sangrar sem saber, sangrar sem esperar, e vai ficar tendo sangramentos inesperados. Aqui é só para ilustrar, principalmente para as residentes, alguns estrógenos utilizados na terapia hormonal e algumas doses, tá? Lembrar que quando a gente começa a terapia hormonal local, né, pode ser com estriol ou promestrina, a gente precisa fazer uma dose de ataque, tá? E essa dose de ataque, ela costuma ser de 15 a 20 dias com dose diária, para depois a gente fazer essa dose de manutenção de 2 a 3 vezes por semana. Senão a paciente não melhora, ela fica em uso de 2 a 3 vezes por semana e demora muito até melhora ou não melhora. Então a gente faz o ataque de 15 a 20 dias e depois faz a manutenção. Aqui também só para ilustrar doses equivalentes de estrogênio equino conjugato, 17-beta-estradiol. E lembrar que a gente deve iniciar a terapia hormonal sempre com a menor dose eficaz possível e sempre avaliando os sintomas para ajuste da dose, tá? Então, não existe essa história de a paciente estar muito sintomática e por isso eu vou iniciar numa alta dose para depois desmamar. Não, é sempre na menor dose eficaz possível e normalmente o retorno é com 4 a 6 semanas para que a gente avalie se houve a resposta e se precisa reajustar essa dose. As doses maiores, elas são necessárias naquelas pacientes com insuficiência ovariana prematura. Normalmente, a gente dobra a dose. A gente usa 2 miligramas do estradiol ou 0,1 miligrama do transdérmico. E aí, aqui, principalmente, eu coloquei para as residentes algumas opções de estrogênios, né? Algumas opções mesmo, medicações, tá? Eu não tenho conflito de interesse. Eu vou mostrar para vocês que a gente tem a opção dos estrógenos orais combinados, o Femoston. O Femoston é interessante porque ele é combinado de estradiol com a dihidrogesterona. Esse Femoston, ele tem 14 comprimidos brancos com 14 cinzas, então ele cicla 14 brancos com 1 miligrama de estradiol, os 14 cinzas é estradiol associado à dihidrogesterona de 10 miligramas, tá? Esse daqui é o Conte, que a paciente não vai ciclar, então é um monofásico, ele vai ser todo composto por estradiol e dihidrogesterona de 5 miligramas. Nós temos os estrogênios combinados com estradiol e a noraditerona, que é o que a gente mais usa, tá? Pelo preço mais acessível, principalmente o Suprele. O Activelio eu acho que está fora do mercado. Nós temos a opção que eu comentei do Angelique, que seria o estradiol de 1 miligrama com androspirenona de 2 miligramas. Ele é muito interessante nas pacientes que são hipertensas e desejam, por algum motivo, fazer a via oral, porque reduz os níveis pressóricos. Nós temos a cicloprimogina, que ela tem o dobro de estradiol das outras doses, tem 2 miligramas, e o progestagênio dela é o levonorgestrel. Temos estrogênios isolados, né, e os estrogênios transdérmicos. O Streva, ele esteve no mercado, foi retirado, mas vai voltar. Não sei se vai voltar nessa apresentação, mas ele era na estradiol a 0,1%. E a dispensação na forma de pump. Um pump dele equivalia a 0,5 miligramas de estradiol. Nós tínhamos o Sandrena Gel, que ele é na forma de sachê, ele já vem pré-envasado, pré-pronto. Então, ele tem de 0,5 miligrama e de 1 miligrama. E o que eu mais uso, que é o Oestrogel, porque a dose dele, um pump, dispensa 0,6 miligramas, tá? Por que eu uso mais ele? Como vocês viram, o estradiol gel transdérmico, ele tem diferentes apresentações, ele pode ter liberação em pump ou sachê. Normalmente a aplicação dele deve ser uma vez ao dia e eu dou a dica à paciente para usar pela manhã. Por quê? Porque o estrogênio, ele costuma dar uma vasodilatação e uma sensação de bem-estar, que isso é interessante pela manhã. E a progesterona, ela dá náusea e sonolência, que seria interessante à noite.
E a dose inicial do gel transdérmico seria de 0,75 miligramas de estradiol ao dia. Então, como vocês podem ver, as outras apresentações ou tinha 0,5 ou tinha 1, né? Ou tinha o 0,6, que é do oestrogel, então, que é o que mais se aproxima. Em relação aos progestágenos, especificamente a progesterona natural micronizada, ela pode ser usada no esquema cíclico ou contínuo. Quando eu fizer o esquema cíclico, eu devo dar prioridade à cápsula de 200 miligramas e vou fazer por 12 a 14 dias do mês. Quando eu fizer o esquema contínuo, eu reduzo a dose, eu faço 100 miligramas por dia sem parar, sem pausa. Lembrar que a progesterona natural micronizada, ela mostra maior segurança cardiovascular e menor risco de câncer de mama. E ela não deve ser usada naquele esquema, que já foi muito usado, de 12 a 14 dias a cada 3 meses, porque ele não mostrou, não foi adequado para a proteção endometrial, tá certo? Quando se usa a dose padrão de estrogênio, então não deve ser recomendado. Também não deve ser recomendado o seu uso por via vaginal, tá? Existem dados limitados sobre a segurança na proteção endometrial, então é via oral. Outros tipos de progesterona, tem a dihidrogesterona, ela é interessante, que eu falei para vocês, porque ela tem um efeito não androgênico e tem uma alta seletividade pelo receptor da progesterona. Tem o lutenil, que é o nomegestrol, que tem uma alta absorção por via oral, tá certo? E também tem uma alta seletividade ao receptor da progesterona. Aqui é uma tabelinha que eu coloquei também, principalmente para os residentes, para dar uma olhadinha nos tipos de terapia hormonal que a gente tem, tá certo? E com alguns nomes também de medicações. A gente tem a opção do Mirena, mas o Mirena é uma opção restrita às pacientes que não toleram a progesterona por via oral, pacientes que desejam ainda a contracepção, e ela é extremamente interessante em reduzir sangramentos uterinos disfuncionais. Então, é uma opção muito interessante na transição menopausal. A tiboluna é outra terapia hormonal. Ela é um esteroide sintético que tem propriedade estrogênica, androgênica e progestagênica. Ela reduz os sintomas vasomotores quando comparada ao placebo, mas ela é menos efetiva que a terapia estrogênica. E ela também mostra benefício na melhora da densidade mineral óssea. O ponto-chave interessante da tiboluna é que ela tem um efeito importante nos sintomas da disfunção sexual. Ela normalmente costuma mostrar uma melhora importante. Ela parece não aumentar a densidade mamográfica ou a frequência de mamografias anormais. E uma meta-análise com 4 ensaios com tiboluna, num total de 5.500 mulheres sem história prévia de câncer de mama, não viram aumento do risco para CA de mama. Já em pacientes que tinham histórico pessoal de câncer, a tiboluna mostrou aumento sim de recorrência, então ela também, da mesma forma como as outras terapias, é proscrita em pacientes com histórico pessoal de câncer de mama. E interessante também porque ela não demonstrou elevação no risco de tromboembolismo venoso quando comparada ao placebo, nível de evidência B. Esse estudo TEBS, ele avaliou a questão do endométrio, tiboluna e endométrio. O que é que eles viram? Que a taxa de sangramento não programada ela é bem menor do que a terapia estroprogestagênica e não mostrou aumento no risco para hiperplasia endometrial. Inclusive, a taxa de amenorreia comparada à terapia estroprogestagênica foi bem maior. A taxa das pacientes que evoluíram para amenorreia no grupo tiboluna foi de 71% a 78%, comparado a 45% do grupo que fez terapia estroprogestagênica. Outra classe de terapia hormonal seria o estrogênio associado ao basedoxifeno. A gente vai só pincelar porque a gente não faz uso. O basedoxifeno ele é um SERM, ele é um modulador seletivo do receptor do estrogênio, tá? E ele é interessante porque ele tem um efeito estrógeno antagonista no endométrio, ele tem um efeito estrógeno agonista no osso e ele aparentemente não tem efeitos na mama. Então, ele é uma opção muito interessante às pacientes que têm intolerância à progesterona, porque sangram, porque tem muita mastalgia, certo? Então, assim, agora, exames complementares durante o uso da terapia hormonal. Nós vamos continuar fazendo a mamografia anual. O ultrassom das mamas vai ser adjunto à mamografia, quando necessário. Lembrar que a terapia hormonal, principalmente estroprogestatina, ela aumenta a densidade da mama. Nós vamos avaliar o perfil lipídico e a glicemia, certo? Essa avaliação periódica, ela faz parte da avaliação do risco cardiovascular. Então, o Ministério da Saúde e a Sociedade Americana de Diabetes, eles orientam rastreio a partir de 45 anos com glicemia de jejum e hemoglobina glicada a cada 3 anos.
E o Ministério da Saúde rastreia a partir dos 45 aquelas pacientes de alto risco para a doença coronariana, mas o intervalo de rastreio ainda é muito incerto. Então, vamos lá. Para eu acompanhar o perfil lipídico, se eu tenho um perfil lipídico antes da terapia hormonal, que era normal, e se eu fizer o uso de terapia transdérmica, que não vai mexer no meu perfil lipídico, eu posso fazer um intervalo de avaliação de 4 a 6 anos. Se eu tiver um perfil lipídico antes da terapia normal, mas eu estou fazendo uso de terapia oral, eu devo fazer esse intervalo anual. Se eu tiver um perfil lipídico que antes da terapia já era alterado, aí não, aí eu vou individualizar de acordo com o meu risco cardiovascular. Em relação à monitorização endometrial com ultrassom em uso de terapia hormonal, limites de espessura endometrial não estão bem estabelecidos para as pacientes em uso de terapia hormonal. Então, aquela história de que paciente que faz TH tem endométrio até 8 milímetros, não existe ainda, não existe esse critério, não está bem estabelecido. E lembrar que a biópsia endometrial ainda é o padrão ouro, né, para a exclusão de hiperplasias ou carcinomas. Então, o ultrassom, ele deve ser focado para aquelas pacientes que têm indicação clínica de avaliação de patologias anexiais. Não é screening, é indicação clínica para investigar patologias anexiais, tá? Ou quando eu tiver um sangramento, mas a biópsia endometrial não está fácil. E aí eu posso lançar a mão do ultrassom. Lembrando que se eu tiver numa TH cíclica, o ideal é fazer um ultrassom bem no início do ciclo, quando eu estou com o endométrio mais fino, né? E o sangramento, como eu já falei, persistente, em uso de terapia hormonal, normalmente a gente aguarda 6 meses, e aí persistiu, requer a biópsia endometrial, independentemente dos achados ultrassonográficos. A Sobrac, o consenso brasileiro, ele fala que nos casos em que realmente é muito difícil a biópsia endometrial, uma linha endometrial menor ou igual a 4 milímetros a ultrassom, ele realmente fica quase improvável ser um diagnóstico de neoplasia maligna de endométrio. Em relação à terapia estrogênica local, faltam dados de segurança após 1 ano de tratamento, como eu expliquei para vocês. Então, assim, fica limitado o uso dele, porque o uso prolongado, acima de 1 ano, ainda faltam dados de segurança. Para mulheres com alto risco de câncer de endométrio, a realização do ultrassom pode ser considerada, é um nível de evidência D. O sangramento, qualquer sangramento que você tem e uso apenas do estrogênio tópico isolado deve ser investigado, tá? E o estrogênio por via vaginal não aumenta o risco de tromboembolismo venoso. Então, residentes, não tenham medo de fazer para paciente que teve infarto, que teve AVC, um estrogênio tópico, né? Dar preferência ao promestrieno e fazer o estrogênio tópico, tá? Em relação ao tempo de uso da terapia hormonal, é importante a gente entender que algumas mulheres vão ter persistência dos sintomas vasomotores intensos após a suspensão da terapia hormonal. E cerca de 40% das mulheres com idades entre 60 e 65 anos vão ter persistência dos sintomas vasomotores e isso vai prejudicar o seu sono e a sua qualidade de vida em geral. Então, tanto a ANAMS, a Sociedade Norte-Americana de Menopausa, como a American College de Obstetrícia e Ginecologia, eles preconizam que a terapia hormonal ela deve ser individualizada e não descontinuada apenas com base na idade da paciente. A terapia hormonal ela pode ser estendida além dos 60 e até dos 65 anos, quando os benefícios superarem os riscos de uso. Em mulheres saudáveis, só lembrando, em mulheres saudáveis sem doenças cardiovasculares, existem evidências de benefícios cardiovasculares quando a terapia hormonal é iniciada na chamada janela de oportunidade. Mas, logicamente, não existem evidências que justifiquem o emprego de terapia hormonal em mulheres saudáveis e assintomáticas com a única finalidade de reduzir o risco da doença cardiovascular durante todo o período de climatério, certo? Eu coloquei esses gráficos para a gente mostrar, ele mostra mortalidade em números absolutos e em percentuais comparativos, tá? De mulheres no Brasil no ano de 2009, comparando doença cardiovascular com câncer de mama. E vejam que, em disparado, a doença cardiovascular mata muito mais as mulheres, né? Então, pessoal, bom senso, né? Não precisa entrar em pânico com câncer de mama. Usar o bom senso, seguir o que tem de linha de pesquisa, o que tem de científico e indicar a terapia hormonal quando necessária. Eu queria mostrar para vocês o consenso brasileiro de terapêutica hormonal da menopausa. Ele foi atualizado no último brasileiro de climatério, que foi em 2018.
E queria convidar vocês para o próximo Congresso Brasileiro, que é excelente, de climatério e menopausa. Seria agora em maio e foi adiado pela pandemia e será em março de 2021. Muito obrigada. Excelente, Michele. Muito boa aula, bem atualizada e de uma forma bem prática. Acho que todos gostaram, né? Assim, bem prático, bem no dia a dia. Se me permite, Maite, eu queria congratular a Michele, minha amiga, espetacular. Fazia tempo que eu não assistia uma aula de terapia hormonal tão objetiva, tão clara. Foi assim, se fosse uma tese de mestrado, acho que a banca teria dificuldade de achar erros aí na sua aula, tá certo? Obrigada, Marcelo. Viu? Parabéns mesmo. Obrigada. Só uma colocação, acho que como tem muito residente assistindo, aquela coisa do perfil lipídico é extremamente importante, e só lembrar que a tibolona, você falou do estradiol, a alteração que vai ter no perfil lipídico, né? Só para lembrar para os residentes que a tibolona vai diminuir todos os parâmetros de colesterol, inclusive triglicéridos. Inclusive, né? Triglicéridos, exato, faltou então, isso só para que eles exato. fiquem atentos, que às vezes eles podem estar ali um triglicérides um pouco limítrofe, optaram pela tibolona, talvez não seja uma contraindicação, né? Mas lembrar que aí piora o HDL, aí tem que considerar isso. Mas a aula foi impecável. Parabéns. Obrigada, Marcelo. Estou vendo algumas dúvidas aqui. Perguntas. Tu pode falar, Maite? Não, pode. Quer que eu leia? Deixa eu olhar aqui. Nossa, começar aqui pela última. Os últimos serão os primeiros. Do Daniel. Quais as principais indicações de uso de estrogênio via oral isolado para TH? Por exemplo, em pacientes que realizaram esterectomia, podemos usar isolado com eficácia? Exatamente. A indicação seria paciente que não precisa da antagonização da progesterona. Então, são pacientes esterectomizadas, por exemplo, né? Lembrar que as pacientes que são esterectomizadas, mas têm histórico de endometriose, elas precisam da progesterona, tá? No esquema contínuo. Ou a opção seria a tibolona, né? Eu acho que teve uma pergunta aí no meio, Michele, da Emily, eu até acabei respondendo aqui sem querer. Querendo, né? Eu não queria atrapalhar, enfim, mas acabei. Ela perguntou com relação à drospirenona, que você colocou lá o Angelique, que é realmente a única opção para via oral para paciente hipertensa, né? Mais consagrada. E ela colocou pela drospirenona ser um dos progestágenos, em tese, que teriam potencial mais androgênico, né? Se teria alguma coisa. Até coloquei, as progesteronas geralmente não têm esse poder trombogênico, né? Exato. Os estudos não associam muito isso, não. É mais o estrogênio mesmo. E a questão da via oral, né? Que aí mexe todo na cascata de coagulação. E o mais importante que você falou também, realmente, é checar o risco cardiovascular. Usando esse aplicativo, o próprio score de Framingham, você poderia sempre só prescrever quando realmente o risco for baixo. Isso. Interessante essa pergunta da Emily, porque a gente escuta muito falar disso em relação às pílulas, né? Tem doses maiores e a gente realmente ouve. A paciente que tem um risco trombótico maior e quer usar a pílula, então você pode priorizar um que seja menos trombogênico. Mas em TH a gente está lidando com, lembrar, né? Que a gente está lidando com doses menores e, de fato, essa diferença é muito pequena, Emily, mas é muito importante você ter colocado. Tem outra, Michele, aqui, eu não sei se é a seguinte, mas da Maria Quitéria. Em pacientes com falência ovariana precoce, qual seria a melhor estratégia de TH e por quanto tempo? Uma paciente com útero. Certo. Nesse caso, assim, a minha prioridade seria terapia transdérmica. Se a paciente não quer gestar, faria um Mirena, tá? E a média, usar até a média de menopausa no caso da população, no Brasil até os seus 50 anos, seria a indicação de uso de TH. Tem outra pergunta, Michele, que é do Paulo, nosso endócrino, né? Nosso endócrino que qual a sua posição da TH pacientes com antecedente de câncer. Se teria alguma mutação, se poderia usar.
Já. Nesse caso, você vai ver o tipo de câncer de ovário. Dependente do tipo de câncer de ovário que você vai contraindicar ou não. Então, você vai conversar com o oncologista. Mas realmente é bem controverso esse negócio do câncer de ovário, né? A gente não tem uma... Não tem uma posição definida. Com não tem uma certeza posição, o porque a gente não tem oncologista nem não que vai sim, nem querer que não. fazer. Exato. Uma pergunta, se não tiver outra, que eu achei interessante, a questão do Mirena. Por que o Mirena não pode ser usado como protetor do endométrio na reposição hormonal? Pode ser usado, ele é usado. Ele é usado de preferência nas pacientes na transição menopausal, né? Porque aí ele vai ter uma característica contraceptiva, vai ter a característica de controle de sangramento, pode sim ser usado. Mas ele pode ficar até essa paciente usar 5 anos, ele pode ficar com... 5 anos. Inclusive, tem até alguns estudos mostrando o uso por um tempo um pouco mais prolongado, 7 anos, mas nada certo não, mas uso o tempo mesmo do Mirena, 5 anos. Ok, obrigada. A doutora Maria Quitéria pergunta, mesmo em paciente que iniciou a menopausa aos 38, né? A história da falência ovariana precoce. Precoce, sim. Isso, a indicação de terapia hormonal, porque essa paciente vai ter um maior risco cardiovascular, vai ter todas aquelas consequências, redução da densidade mineral óssea, um risco alto para osteoporose, se ficar na ausência da ATH. Na realidade, eu acho que essa é uma das principais, né? Essa que Sim. iniciou precocemente é que vai ser mais beneficiada ainda, né? Isso, exato. Tem uma outra aqui da Emily, Michele. Não sei se você está conseguindo ler. Pois é, são tantas aqui que eu não... Ela pergunta sobre... Ixi, eu estou admitindo gente ainda. Ela pergunta sobre a insuficiência ovariana precoce transitória. Ela ficou em dúvida se deve iniciar a TH e como se basear para manter a terapia. Pronto, isso é uma dúvida, uma pergunta importante. As pacientes com insuficiência ovariana prematura que não desejam gestar, a gente vai procurar uma contracepção, a gente vai fazer uma terapia hormonal e avaliar um DIU de cobre, ou a gente vai fazer um transdérmico associado à umilina, se ela não quiser gestar. Se ela quiser gestar, a indicação é iniciar a terapia hormonal e orientar a paciente que existe, em 5% dos casos, vai acontecer gestação espontânea. E que a gente, logicamente, se for, vai ser maravilhoso para ela. E aí ela vai ter que ficar atenta, né, para suspender a TH quando suspeitar de gestação. Deu para entender? Mas assim, só complementando, mesmo que tivesse com a TH, se engravidasse, não teria não problema. Não tem problema, não, lógico que não. Mas em reprodução a gente usa no primeiro trimestre quase todo, né? Claro, então, sim. Não tem... Mas ela não faria sentido ela continuar a TH grávida, Exato. né? Então, assim que descobrir, ia suspender, tranquilo. Porque às vezes o que acontece, né, Michele, quando a paciente tem uma insuficiência ovariana prematura, ela vai, se ela optar por uma terapia hormonal contínua, ou seja, que ela não deveria sangrar, se ela apresentar algum sangramento, já acende uma luzinha, no sentido de que, por que eu sangrei? Porque talvez você tenha recebendo uma outra descarga hormonal de outro canto, além do seu remédio exógeno, né? Exato. E aí é por isso que você não pode fazer terapia contínua para a mulher na perimenopausa que ainda está sangrando, que aí não vai segurar. Exatamente, a quantidade, e principalmente porque ainda tem uma produção endógena de estrogênio, e aí a progesterona que a gente oferece não vai ser suficiente, né? Exato. Acho que perguntaram aqui alguma coisa das outras indicações de tibolona, eu acho. Não sei, eu li certo. A tibolona tem a mesma indicação da terapia hormonal convencional. Lembrando que ela não tem a mesma eficácia em relação a sintoma vasomotor, não tem a mesma boa resposta que a terapia estroprogestatina, mas ela é uma indicação de terapia hormonal. Lembrando para os residentes também que nos casos da paciente que teve endometriose na vida reprodutiva, a tibolona parece que tem... parece ter uma melhor resposta. Inclusive, no último congresso eles comentaram. Né? Inclusive, eles comentaram isso no último brasileiro que teve, que existem poucos estudos, né, a respeito disso, com um N muito pequeno, a maioria, e que mostra uma tendência a se preferir a tibolona nas pacientes com endometriose.
Isso, e naquelas que tiveram muita mastalgia na idade reprodutiva, né? As alterações Isso. fibrocísticas, Porque ela não diminuiria altera a a densidade densidade e dá mamária. menos. Exato. Isso. Mais alguma pergunta? Enquanto aparece, Michele, eu queria parabenizar também. Acho que Obrigada. você em nenhum momento enrolou, você foi direto ao ponto. Acho que todo mundo ficou altamente satisfeito. Que Você bom. foi super direta e foi no olho dos furacões, exatamente no que a gente mais desejaria discutir a esse respeito. Falou da reposição em relação ao osso, né, que é uma dúvida muito comum. A paciente não tem queixa climatérica, não tem sintoma vasomotor, mas ela precisa prevenir, né, a osteoporose. Isso. Em relação aos exames também, fiquei muito feliz que você falou muito disso, colocou muito claramente que não há consenso em recomendar ultrassom transvaginal rotineiro, como se faz com tanta frequência hoje. Eu também, corroborando, Raquel, concordando com você, corroborando o que você falou, também foi um ponto, acho, alto da aula, é isso, vamos ser racionais no pedido dos exames, né? Bom senso. Pede bom exame senso. demais. Pede FSH, pede LH, não tem indicação de nada disso para terapia hormonal nas pacientes, né, a partir dos 40 anos. Fantástico, a aula foi perfeita, a aula, parabéns, minha amiga. Obrigada, parabéns. Eu acho, só agora eu vou sair, mas eu acho que a próxima semana é a minha aula, né? Então convidar todo mundo, né, Maite? Marcelo, já tinha falado no início, mas agora novamente falando, a sua próxima aula, terça-feira, dia 16, conduta no casal infértil. Doutor Marcelo, eita que menina linda! Puxou a mãe. Muito linda! É uma princesa. Só tem mãe. Vai ser a nossa próxima aula, terça-feira. Vai ser na terça, não na quarta, né? Na terça-feira. A gente só fez na quarta agora pela doutora Michele. Mas então, normalmente o dia fixo mesmo é dia de terça. Terça-feira, tá combinado. Então, estarei aqui. Michele, alô? Oi. Oi, Muzi, tudo bem? Parabenizando sua apresentação. Realmente muito direta, muito clara, objetiva, o que a gente precisa, o que o residente precisa. Participação do Marcelo também muito boa. A gente fica muito feliz em ter essa oportunidade que a pandemia está nos dando, de pessoas que não fazem parte da sessão clínica, que fazem nosso ambulatório muito rico, estarem aqui trazendo seus conhecimentos de uma forma tão clara que tanto beneficia os residentes. Parabéns mesmo. Obrigada. Você foi muito feliz, essa parte dos exames que o Marcelo tocou, eu acho que foi uma das coisas mais importantes, assim, para que fique claro, muita gente pede exame sem saber interpretar e como vai conduzir, dependendo do resultado daquele exame, né? Então, realmente, só endossando o que todos já falaram, e é um prazer tê-la aqui, como também será um prazer receber Marcelo na próxima aula e já convidar a todos os residentes, a gente vai divulgar nos demais grupos, como temos divulgado, viu, para prestigiar vocês aqui nesse momento, que é muito bom para todos nós, de grande aprendizado, tá? Tá joia. Boa noite, pessoal. Tá, boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite, obrigada, Michele. Michele, acho que tem mais uma pergunta, não sei se ainda dá tempo. Da Ayane, em relação ao uso de estrogênio local, pode em história pessoal de CA de mama? Não, em bula não, mas na prática, pelo menos no último congresso brasileiro, né, o que eles falaram muito é que eles tentam a terapia não estrogênica e se não houver resposta, eles fazem tipo um termo de consentimento para fazer a curto prazo, e aí eles acabam fazendo. Mas que na prática deles, pelo menos o Luciano Pompeu, o doutor César, eles não viram alterações nessas pacientes, não, mas eles fazem com termo de consentimento. Então, tenta a terapia não estrogênica, porque em bula é contraindicado, e se não houver resposta, aí eles tentam a terapia estrogênica com termo de consentimento. Inclusive, eu acho que Josmara mencionou algo semelhante na apresentação dela anterior. Ela até, inclusive, liberou alguns pacientes para uso de promestrieno. Você faz do promestrieno, por curto período. Exato. Promestrieno. Por curto período, exato. Mas primeiro tentar o não hormonal, né? E aí, se não houver resposta, aí você faz o hormonal. Pessoal, onde tiver disponibilidade. Acho que hoje vem como primeira opção, tá?
porque a eficácia é maior do que os hidratantes. Então, Isso. lembrar deles. Isso. nesse caso. Uma última pergunta aqui, que já Oi. tinha sido feita antes, mas eu esqueci. Em pacientes com sintomas vasomotores e contraindicações para TH, qual a eficácia do uso de inibidores de recaptação da serotonina? Na verdade, é uma outra aula, seria terapias alternativas, né? Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e seletivos de serotonina e norepinefrina, eles mostram sim eficácia. A única medicação que, na verdade, é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina que mostra resposta, né, que está em bula, que é indicado mesmo, que não é off-label, seria a paroxetina na dose de 7,5 miligramas. Todas as outras medicações, elas mostram eficácia, mas todas são off-label, tá? Então, venlafaxina, desvenlafaxina, todas, citalopram e escitalopram, mostram eficácia, mas estão como off-label. O único em bula é mesmo a paroxetina na dose de 7,5 miligramas, que é o inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Pois é complicado, porque essa dose é difícil de ser encontrada, né, Michele? Não existe no Brasil. De 10 miligramas, aí você pega 15 miligramas e quebra para começar na dose mais baixa. Não pode quebrar, mas não pode quebrar, porque porque não é sucado. Não é sucado, é o único... No Brasil, a gente não faz essa dose de 7,5, a gente faz a dose de 10, começa por 10. É a dose mínima, 10 miligramas. No consultório eu acabo usando sempre de 10 miligramas. E a resposta é muito boa, geralmente é muito boa. E a Josmara lembrou bem que ela falou na aula dela, né, que tá lembrando aqui nos comentários que a paroxetina não pode ser usada com tamoxifeno. Pode. Nem paroxetina e nem o escitalopram, né? Existem estudos duvidosos. É aconselhável a venla e a desvenlafaxina. Eu acho que as perguntas encerraram. A não ser que alguém queira fazer mais alguma. Mas eu tentei pegar todas aqui, acho que já contemplaram todas. Alguém mais? Acho que encerramos. Michele, excelente, parabéns pela sua aula, como eu falei, logo depois que acabou a aula, uma aula muito prática, excelente, aprendemos bastante, e de uma forma simples, didática, né? Muito boa, excelente. Parabéns. E o tempo, viu, Michele? Começou às 19h33, está terminando aqui, incluindo perguntas, 20h37. Não fica cansativo. Maravilhoso. Deu certo, Estou me lembrando, deu certo. Que bom. Que assustar, mas deu certíssimo. Até a Tá joia. Tá joia. Tchau. Boa noite. Um abraço, pessoal. Boa noite. Tchau.